Olá, gente! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os benefícios para a nossa saúde mental em sermos pessoas organizadas na nossa vida. Além do óbvio, né, que é ter aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação de paz, assim, quando a gente vê tudo arrumado. A ideia desse vídeo veio do podcast Busy Yet Pretty. E ultimamente eu tô ouvindo bastante podcast, sabia? Eu tô gostando dessa coisa de ganhar tempo. Por exemplo, se eu tô lavando a louça ou se eu tô arrumando a casa, são coisas que a gente faz mais meio que no automático. Tem um podcast aqui no meu fone de ouvido. Eu gosto dessa sensação de eu poder estar prestando atenção em alguma outra coisa enquanto eu já tô resolvendo parte da minha vida, sabe? Eu gosto disso. Mas enfim, foi só um desabafo aqui. Eu tô gostando bastante de ouvir podcasts ultimamente. Eu vou começar dizendo que, pelo menos na minha vida, essa coisa de manter a organização ela é bem essencial, porque eu sou uma pessoa que tem ansiedade e eu li recentemente uma matéria que falava sobre isso, que pessoas com ansiedade costumam associar ambientes sujos e bagunçados a sentimentos ruins. E o oposto, né, ambientes limpos e tal, a sentimentos bons. É por isso que a pessoa que é ansiosa, ela fica meio neurótica pra conseguir arrumar as coisas e tal, querer ver tudo limpo, tudo organizado. E porque a gente sente, né, essa paz. A ansiedade me fez desenvolver uns hábitos que eu não tinha antes, por exemplo. Então, eu arrumava o meu quarto uma vez na semana, antigamente, e no resto da semana eu meio que deixava assim, bagunçado como ele fosse, sabe? E aí eu fazia meio que só o básico, que era arrumar minha cama e tal. Hoje em dia eu já não deixo mais isso acontecer. Então, todos os dias, além de eu arrumar minha cama, eu arrumo a minha mesa aqui, essa mesa onde eu trabalho, o interior do guarda-roupa, principalmente aquela parte de perfumes, porque é naquela parte que ficam os meus cremes finalizadores, né? Creme para pentear, ativador de cachos, gelatina, gel e tal. Então, são cremes que eu acabo usando um pouco mais no dia a dia. Então, aquela parte fica muito mais bagunçada, muito mais rápido. Então, eu acabo arrumando ela também. Eu tento pelo menos 2 vezes por semana fazer uma organização um pouco mais dentro do meu guarda-roupa. E por fora, assim, é praticamente todos os dias. Eu dou uma geral, assim, praticamente todos os dias no meu quarto. Porque eu não sei explicar, mas eu amo abrir a porta do meu guarda-roupa e não ver bagunça lá dentro, sabe? Literalmente faz bem pro meu psicológico, eu amo isso. Uma outra coisa que ajuda muito é porque a organização barra limpeza, assim, né, da nossa vida, ela ajuda a romantizar a nossa rotina. E, como vocês viram no vídeo que eu lancei semana passada, aqui, romantizar a nossa vida vai trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde mental também. Principalmente se você é ansioso, precisa ver aquelas coisas limpas e todas feitas, enfim, isso traz muitos benefícios. E também eu falei um pouco sobre alcançar a felicidade mais rápido, né? Nesse vídeo. Foi uma conversa bem legal, uma conversa bem interessante para vocês darem uma olhada, para vocês depois irem lá, depois de terminar esse vídeo. E isso que eu falei, né, até agora, é quando a gente fala daquela organização tangível, assim, que você pega, literalmente pega na mão as coisas que estão fora do lugar e você coloca elas onde elas deveriam estar. Mas praticamente tudo na nossa vida deveria, né, deveria estar na ponta do lápis. E se vocês se recordam, mas tem um outro vídeo que eu lancei bem no comecinho desse ano, que eu falo sobre organização. No começo do ano eu tava falando um pouco sobre metas do ano novo, como que a gente fazia para alcançar essas metas. E essa técnica de organização é uma técnica de organização que eu gosto muito. Então, outro vídeo aqui no card também para vocês assistirem depois. Como que é a organização que eu expliquei lá, que é o método dos quadrantes, tá bom? Pra gente organizar literalmente todas as tarefas que tem na nossa vida. E isso pode ajudar muito, porque aí a gente já não tá mais falando dessa organização tangível, não é a organização que a gente consegue pegar na mão. Mas essa organização que é um pouco mais subjetiva, digamos assim, ela vai acabar nos ajudando até nas nossas finanças, ajudar a economizar dinheiro. E aí, de finanças e Me Poupe, daqui do YouTube, elas são muito mais qualificadas do que eu para poder falar de dinheiro para vocês. Uma coisa que eu realmente me esforço para fazer é todos os meses eu tento colocar num caderno, colocar assim, anotar tudo que eu ganhei
tudo que eu tive que pagar, em tudo que eu gastei e tal, qual foi a minha compra, o que eu fiz, porque isso vai tanto me impede de gastar mais do que eu tenho, né, de entrar em dívidas e tal, e se eu perceber que tem algum gasto que é bem supérfluo, que eu não precisava ter gastado tanto dinheiro naquilo, eu consigo ver aquilo na minha frente e pensar racionalmente, falar, não, então eu não preciso gastar tanto com isso no próximo mês, porque eu não tinha muita necessidade. Então, assim, basicamente esse foi um vídeo mais curto. Eu queria só falar um pouquinho a respeito dessa organização e como a organização, ela pode ajudar a nossa vida, ajudar a nossa saúde mental, ajudar o nosso financeiro. Eu gosto muito de ser uma pessoa mais organizada, igual eu sou hoje em dia. Antes eu não era muito organizada, mas hoje em dia eu me considero uma pessoa mais organizada e isso mudou muito a minha vida para melhor. Eu sinto que aquela coisa de romantizar mesmo, eu sinto meus dias um pouco mais leves. Depois que eu comecei a ser uma pessoa mais organizada nesse sentido. Então, se você não é ainda, fica aí o incentivo. Vamos tentar ser um pouquinho mais organizado nesse ano, pra gente ver se realmente faz uma diferença, pelo menos na minha vida fez, quem sabe na sua vida faça também, não é mesmo? Foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!